edição de hoje do Podcast S hoje está no ar. E na edição de hoje voltamos aos dramas da nossa redação. Nossa redação aqui que é pequenininha, enxuta toda a família. Então é sempre bom a gente compartilhar os nossos dramas do nosso dia a dia também aqui nesse podcast. Na edição de hoje tá aqui comigo a Daniele Coutinho, a mãezona da nossa redação. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar da vida alheia dos coleguinhas de trabalho de novo? Quem tá aqui com a gente também é o Newton Assis. Para vocês, no trabalho, profissionalmente, ele é Newton Assis. Na minha redação, ele é chamado de Isaac Newton. Ei, gente, tudo bem? É S hoje, a notícia do jeito que você quiser. Isaac Newton, meu amor, você que é meu estagiário de social media, qual é o seu drama? Conta pra gente. Pensando aqui, acho que todo mundo tem esse drama, né? Família é um drama que... Família é um drama. Família é um drama que todo mundo tem. Eu acho que esse é o meu. Maior, principalmente, né? O que eu quero trazer aqui pra vocês. Família é aquela coisa, né? Todo mundo tem aquela família que prende, né? Eu sou filho caçula, então eu tenho uns pais muito... Como que eu posso dizer? Corujas, né? Uhum. No sentido. Eles podem privar a gente de muita coisa, né? Esses pais corujas. E eu acho que é isso que eu quero falar hoje. Você se sente sufocado? Você falou que você é o filho caçula. E aí fala pra gente a sua diferença pro seu irmão do meio, pro seu irmão mais velho. E como que esse sufocar dos seus pais te incomoda, assim? O que você acha que você acaba perdendo com isso? Eu tenho 19 anos agora, né, em 2020. E a diferença de idade para os meus irmãos mais velhos, eu sou caçula, né, como eu falei, é bastante grande, né? Meu irmão do meio agora tem 28 anos e meu irmão mais velho tem 36. Então a diferença é bem grande. Quase 10 anos pro do meio, então, né? 17 pro segundo, né? Pro mais velho. E meus pais também têm uma idade até avançada, assim, pra quem possa dizer que eles possam até ter a idade dos meus avós. É uma relação que, meus irmãos erraram, né, na vida bastante, né, como meus pais dizem, né? E acho que eles querem ter essa coisa de proteger pra não cometer os mesmos erros. Então eles, na cabeça deles, e acaba virando uma pressão sobre as suas costas, sim, é que você tem que dar certo. Não que eles tenham dado errado, né? Sim. Mas eles fugiram dos dedinhos do papai e da mamãe e você não vai fazer. É isso que eles querem. Basicamente, né? Que, eles viram que algumas coisas deram errado na vida deles. E pra mim, eles querem que... É uma proteção de que pai e mãe sempre tem, né? Que tudo ocorra bem, que a gente não sofra nada de mal. Mas isso pode acabar virando uma pressão, né? Uma pressão acima do normal. E isso pode acabar virando problema pro próprio filho, né? Que tá sendo pressionado. Pode se querer virar uma paranoia, alguma coisa assim, ou até algum problema psicológico. Não que eu tenha algum problema psicológico, mas pode virar uma coisa além do normal, sabe? Essa proteção. É um problema, mas que... No seu caso é contornável, mas realmente em outras famílias, né? Muitos casos, por exemplo, você vê meninos que uma família muito bem criada, que é um menino que todo mundo sempre viu os pais tratando muito bem, etc, etc, e de repente tá no mundo das drogas. E aí quando você vai ao histórico, mas esse menino tinha um pai tão atencioso, uma mãe tão cuidadosa, não sei o quê, mas às vezes era muito. E aí no momento que ele quis se soltar um pouquinho, ele se perdeu, né? Tem muitos casos disso mesmo. Sim, até eu tava mexendo no Twitter esses dias, então não entrei, mas olhei uma discussão que falava que pais conservadores, no sentido de conservador, no sentido de, como eu posso dizer, de costume, né? Criam filhos mentirosos. E eu acho que isso é uma verdade, assim, bastante real na nossa sociedade. Porque eles mentem dentro de casa para agradar os conservadorismos. Sim, não é nem por uma mentira porque fez alguma coisa errada, mas sim para não quebrar aquela bolha, né, que tem dentro de casa, de ser um ambiente estável, né, no sentido da palavra, e até não decepcionar os pais, né, que sempre tem aquela pressão, a pressão é constante. A pessoa deve mentir mais pra não quebrar isso, né, E para não causar desgaste, né? Quantas vezes você omitiu ou até mentiu para não causar desgaste, sim, confusão em casa? Porque uma coisinha pequena pode virar uma tempestade num copo d'água, sabe? Qualquer deslize, assim, principalmente na questão do meu pai. Meu pai é muito mais rigoroso que minha mãe. E virava um problema maior do que qualquer coisa. E era um peso, sabe? Um peso desnecessário. Que eu acho que
Muitas pessoas vivem por aí, principalmente filhos caçulas. Eu acho que o caçula sempre é mais mimado, né? Mas também é sempre o que esperam que dê mais certo. Esse é o meu caso. Não que meus irmãos eles não estejam bem de situação, sabe? Mas meus pais esperam mais de mim. É basicamente isso. Eu acho que eles esperam mais de mim, eles não falam isso diretamente pra mim, mas eles podem transparecer isso nas ações. E isso te incomoda ou te faz sofrer? Porque, querendo ou não, você já admitiu, de forma bem leve, que tá nesse grupo de filhos que contam mentira para manter o conservadorismo dos pais, né? Então, assim, você acha que você já conseguiu contornar? Porque é importante também, né? Na sociedade a gente tem que lidar em alguns momentos com como dá. Então, assim, dentro de casa é uma sociedade nossa. Sim. E a gente acaba tendo que fazer. Então, você acha que você já conseguiu contornar isso? Não que seja um fardo, mas é uma questão, assim, que incomoda. É tipo uma pulguinha atrás da orelha, ter que omitir algumas coisas, sabe? Não ter aquele diálogo direto. Mas, por exemplo, na questão de avanços, meu pai, por exemplo, né, que ele é mais conservador e tal, tem uns costumes mais antigos, tem essa visão de que o homem tem que ser de tal jeito. Machista. Talvez podemos né? Não vou tentar procurar outra palavra, não. Machista, conservador. Conservador. Uhum. Por exemplo, cabelo grande. Eu que tenho um cabelo grande, na época, quando eu falei que eu ia deixar o cabelo crescer, ele não gostou. Porque não condiz com o homem direito, pode ser coisa de vagabundo, nas palavras dele. Uhum. Nossa, tô ferrado. Não pode nem passar na rua dele, hein? E isso já foi uma coisa assim que hoje em dia ele já aceita, já fala que meu cabelo é bonito, já apoia, sabe? Não é uma questão que... Não é um fardo que não possa ser... Contornado, sabe? Porque eu, que sou a única mãe nessa sala, eu sinto de fato que a gente... Olha que meu filho só tem um ano e 8 meses, mas a gente sente que a gente quer proteger de tudo quanto é mal. Mas, até por exemplo... Vou dar um exemplo muito besta comparado ao que você provavelmente passa aos seus 19 anos. José Pedro quer botar a mão no prato e a comida tá quente. Eu falo, filho, cuidado, vai queimar, tiro. E aí, primeiro ele acha que é uma brincadeira, depois ele faz uma birra. Aí, o que eu faço? Deixa enfiar a mão no prato. Você é louco, vai queimar a mão do menino. Mas, gente, eu queria evitar que ele se machucasse, mas eu não tenho. O ideal eu tô te explicando. Não é muito bem o seu caso, não tem uma conversa, um diálogo assim, né? Mas eu acho que, tipo, até que ponto os pais têm que proteger o filho do mundo, sabe? Às vezes o filho, no meu ponto de vista, ele quer experimentar, às vezes, algumas perdas, bater de frente com algumas coisas pra viver, enfrentar, né? As próprias decisões, sim, né? Sim, até porque se a gente não perde nunca, se a gente não consegue as coisas que quer sempre, a gente aprende de qualquer forma. E os pais, às vezes, eles querem, talvez, privar a gente disso, pra gente não sofrer, pra gente não ficar triste, mas acaba que reprime. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Pois é, mas você acha que os pais devem ensinar o filho a contornar as situações? Porque, não sei, eu entendo que a gente, por exemplo, queira de repente botar a mão no prato com a comida quente. Só que de repente o pai pode falar, olha, você pode pôr a mão, mas põe uma luva pelo menos pra se proteger, sabe? Você pelo menos ensinar o seu filho que, por exemplo, beber, por exemplo, você tem que ensinar seu filho a beber. É um problema, isso pode... não é uma coisa errada, entre aspas, vamos colocar aí. Mas você tem que ensinar o cara a fazer determinadas bobagens na vida que de repente fazem parte do dia a dia. Ou pelo menos dizer, eu já fiz, deu ruim, deu merda aqui pra mim. Eu acho que esse é exatamente o ponto, sabe? Instruir, sabe? Já aconteceu isso pra mim, mas não vou interferir na sua. É exatamente isso. Eu acho que não chega ao ponto de você impedir de fazer alguma coisa, mas sim aconselhar e talvez tipo, falar sobre a sua situação, o que você já viveu, sabe? Acho que é uma maneira muito mais fácil de você convencer o seu filho, né, na visão do filho, eu próprio falando, de fazer alguma coisa do que você negar. E você dá senso de responsabilidade pro cara, porque na verdade, no fim das contas, você deixa a escolha na mão deles. Dá um senso de responsabilidade pra pessoa grande e ela aprende aí tendo responsabilidade na vida. Porque eu não vou fazer porque meu pai proibiu. Eu tô fazendo porque, poxa, me parece que é errado. Dá um senso de responsabilidade um pouco. Pais que estão ouvindo, vocês já repararam se vocês são repressores, se vocês são amigos, se vocês estão protegendo demais?
ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Como é que você se vê, assim, você fala muito do teu pai, dessas coisas que às vezes eles impedem de você fazer. Como é que você vê você com o mundo? Você também reprime os outros assim ou você não muda outra coisa, essa criação você deixou pra trás? Porque, como é que é isso? Porque normalmente a gente vai pra rua, pra sociedade, pra um ambiente de trabalho, enfim, de uma maneira geral, levando o que a gente recebe, né? Bem, ó, agora você me pegou, porque eu nunca parei pra pensar na minha situação quanto a esse problema, né? Você normalmente recebe uma informação, uma notícia, uma história, sempre com um ponto crítico, ou você para e analisa, sempre tenta olhar todos os lados? Como é que é? Você já, né, com a maturidade a gente vai aprendendo a parar e pensar antes de falar. Mas antes eu vomitava as coisas, era muito no automático. E sempre me arrependia muito. E eu também fui criada assim. E, assim, não sei se é bem o conservadorismo, mas sobretudo a religião. Então, eu era muito crítica e muito xiita mesmo, quando a questão era religião, isso não pode, isso é aquilo, isso não. Tanto que o meu maior medo até hoje é morrer e ir pro inferno. Esse é o meu medo. E hoje tem, lógico, Zé Pedro passar qualquer problema na vida, mas antes sempre foi eu morrer e ir pro inferno. Porque pra mim não posso imaginar morrer e Deus não me aceitar no céu. Entendeu? Então, assim, eu tento fazer tudo do fundo do meu coração, tentando essa escada para o céu. Mas eu sempre fui muito crítica. E com o pé no preconceito. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu costumo dizer com muita franqueza, firmeza e certeza de que não sou preconceituosa, mas minha primeira reação sempre é de julgamento. Olha, eu acho que a gente sempre tem essa coisa de julgar primeiro, né? Tipo, não que a gente verbalize isso, mas a gente tem dentro do nosso interior, né? Com essa criação que eu tive uma criação bastante conservadora, né? No caso, não que seja de igreja, mas conservadora dos costumes normalmente. Minha família não é de igreja, mas é cristã por via de regra. Eu sempre tive essa criação de, tipo, tem coisas certas e coisas erradas. E não tem meio termo. Não tem meio termo, que meu pai também como que eu posso dizer, linha dura nesse sentido. E eu sempre fui uma criança, assim, que eu cresci com essa mentalidade. Tem coisas que são certas, tem coisas que... É certo, errado, não tem meio termo. Não tem meio termo, mas aí crescendo eu percebi que as coisas não só são preto e branco, né? Eu tenho meus irmãos que me ajudaram bastante nesse conhecimento de vida e tal, que eles são mais abertos para conversa, diálogo. Minha mãe também é um pouco mais aberta para diálogo, mas seguindo o que meu pai pensa. Submissão. É uma outra questão lá em casa, né? Mas eu sempre eu costumava ser mais mente fechada, mas agora eu sou mais mente aberta com questões e tal. Agora que eu tenho vivência de universidade, também é outra parada, né? Que faz a gente ter uma mente mais aberta. Mas dentro de casa sempre foi aquela coisa, né? Tipo, preconceitos, de certa forma, aí eu não comento. Por exemplo, tem coisas que ele acha que é errado e eu não acho, aí eu fico quieto. Esses são os modelos dos donos da verdade, né? Porque não existe a verdade absoluta, a gente que trabalha com jornalismo sabe disso. Tem cada um olhar o seu lado, tentar entender o outro, só que tem gente que não tenta entender o outro, né? E aí são esses conservadorismos duros que fazem realmente as pessoas até sofrer de uma maneira geral, né? Que é o caso dele. Logicamente que... eu nem posso dizer a proporção, né? Se é maior ou se é menor. Isso também vai mudar muito com a sua idade. Com certeza você já sofreu muito mais. Hoje você consegue contornar e amanhã talvez você... Não que isso tenha... Assim, que você fique livre disso, mas que talvez não te faça sofrer, né? Sim, a gente tá em constante evolução, né? Ainda mais eu tô com 19 anos, eu posso pensar uma coisa agora, daqui a um ano... E reavaliar tudo isso em minutos, sim, enfim. Sim. E também a idade te dá geralmente te dá um quê de bater mais de frente com algumas coisas. Não que você vai brigar com seu pai, que você vai contestar ele o tempo todo, mas com o passar do tempo você vai mostrando uma independência que você consegue ir quebrando algumas coisas, ou que determinadas coisas passam de ter interferência da tua vida. Vai chegar um momento da tua vida que teu pai não vai mais te pedir de sair porque você não tá mais nem na casa dele. Então você vai contornando alguns limites,
porque você mesmo tá evoluindo, você mesmo tá ganhando sua maturidade, sua independência. Porque a gente também tem que pensar que as pessoas, quando chegam numa certa idade, elas não mudam mais. Quem mudamos somos nós, né? Que estamos em crescimento e, enfim, amadurecimento diário. Mas as pessoas mais velhas, né? Chegou uns 65, 70 anos, o cara não adianta. Você não vai ficar mudando a cabeça dele. São poucas as pessoas que você consegue dissuadir de ideias que estão há anos dentro deles, como se fosse uma gaveta, um cofre trancado. Mas com o tempo você vai percebendo que para você se dar bem com aquele cara e não perder de jeito nenhum o respeito, porque isso não pode acontecer, perder o respeito pelo seu pai e pela sua mãe, você tem que sentir firmeza e segurança para que você, agora eu vou sair, mas isso não muda nada, assim, muda a minha vida, enfim, mas essas são coisas de um dia de cada vez mesmo, né? Parece muito drama adolescente, né? Eu falando aqui, que todo adolescente deve ter vivido isso que eu tô vivendo agora. Mas é uma coisa assim que fica, né? Que marca bastante essa fase da vida de ter pais que moldam seu caráter, né? Desde criança até o momento. E eu acho que essa coisa de nunca perder o contato com seus pais sempre vai afetar um pouquinho, né? Isso que eu tô querendo chegar. Mas os bons conselhos, os bons exemplos, nossa, essas coisas que estão enraizadas, né? O resto... E o seu drama maior, pelo que eu posso ver, não é porque todo mundo já passou por isso, porque todo mundo já passou por isso, mas é porque a idade que você está, né? Chegou agora aos 19, é como se você fosse um adolescente, que não é mais, né? A adolescência é 13, 14 anos, então assim, já não é mais. Então, realmente, acaba... A gente tem que reconhecer, isso é um drama, de fato. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Quando você tá falando, você consegue ver uma solução para isso? Agora, no momento, eu não vejo, né? Porque eu não penso muito nessas coisas. Às vezes eu só deixo de lado mesmo. Mas eu acho que quando eu for para sair de casa, estiver nesse momento assim de desvencilhar direto dos meus pais, entre aspas, né, de desvencilhar, eu acho que talvez isso melhore, igual que o Eduardo falou, né, que com mais idade os pais vão entendendo, vão te dando mais independência, mas eu acho que é um problema assim, que o jeito, igual você falou, o jeito deles não vai mudar, já estão numa idade assim que dali vai ficar desse jeito, eu acho que é só a questão de eu amadurecer e entender que as pessoas são daquele jeito e eu tenho que lidar com elas, ainda mais sendo os meus pais, pra não bater de frente, não criar esse clima ruim, né, que sempre fica. Porque assim, com 19 anos, você já querendo sair, você já querendo as coisas, você começa a sentir esse impacto e você começa a garantir o seu espaço de independência. E aí a minha questão é, como é que você consegue manter o bom clima e ir galgando esses espaços, assim, você vê um jeito de fazendo isso de forma a ficar tranquila, porque uma hora o conflito ele vai surgir. Como é que você se prepara e minimiza isso? Porque isso varia de família para família, cada um tem seu jeito. Por exemplo, lá em casa, o maior conflito que tem é quando eu vou sair de noite, assim, e eu volto tarde. Esse é o maior problema que eu crio, porque eu sou bem organizado com as coisas que eu faço, então não tem muitos problemas além disso. Lá em casa, por exemplo, quando eu vou sair, eu sempre me organizo. Como que eu vou voltar, como que eu vou ir, eu sempre comunico isso com eles, né? Vou ir. Como eu vou voltar. Exatamente. Sempre comunico isso com eles, né, no caso, e eu acho que isso melhora a situação desse problema. Agora que eu tô estagiando, né, tô aqui, tô tendo esse trabalho todo dia e tal, eu acho que eu tenho uma independência maior, que eles têm uma confiança maior em mim agora que eu tô fazendo alguma coisa, que eu não tô só estudando na universidade, mas sim trabalhando e ganhando dinheiro. Aí eu acho que eles estão confiando mais em mim agora, estão botando uma carga maior de confiança. Eu acho que o que você está tentando dizer, que você está se perdendo aí, é que você leva o problema e já a solução. Sair é um problema para dentro da sua casa. Pronto. Dependendo do que for, sair à noite é um problema para o meu pai. Então, já que eu vou levar o problema, eu já estou levando a solução. Tô saindo, eu já comprei o meu próprio ingresso, eu vou com fulano de tal, eu vou voltar. Já marquei, vai ser o Uber, ou vai ser o V1. Tô gastando com o meu dinheiro. Tá tudo dominado. Ou seja, todos os argumentos para eles dizerem, não quero que você vá. Basicamente.
eu já me preparo pra um não ou talvez um sim e é isso. Mas aí é responsabilidade, né, cara? É o tipo da pessoa que é assim, eu brinco que você vai fazer a bosta e você tem 2 jeitos de fazer a bosta. Você pode bosta? Vai cagar. Você pode fermentar ela ou você pode limpar ela, que é o que ele tá fazendo. Tem gente que sai, bebe não sei o que, volta com o motorista bêbado, não sei o que, parará. Você tá fermentando a bosta que você tá fazendo. Ou você pode fazer que nem ele já planeja como que vai voltar. Provavelmente se eu tiver um motorista bêbado, ele não entra no carro. Ou sabe? ele vai de aplicativo, ou ele vai dar e um outro jeito de voltar certo. pra casa. Então você vê que a responsabilidade que ele tem na hora de sair, eu acho que isso é o tipo de coisa que você tem que mostrar pro seu filho, que veja, você vai fazer, talvez eu não concorde, mas vá com responsabilidade, faça coisa com responsabilidade, que eu quero, no fim das contas eu quero que você chegue e viva em casa. Isso para um pai e uma mãe mais tranquilos do que tão conservadores como Isaac Newton está contando aqui. Pois é isso que eu tô dizendo. Não precisa chegar tão no conservadorismo, mas independente do espectro, seja do mais conservador ao mais liberal, isso é o principal que você tem que passar. Eu acho que o mais liberal tem mais chance de passar isso com mais tranquilidade. Nada. E talvez você queira justificar porque você sente tanta obrigação que teu pai não vai te cobrar nada. E o conservador que você tem que justificar, e mesmo justificando, o cara vai dar um jeito de você ficar em casa. E eu percebo o seguinte, pela sua história, se você fosse um pouco mais novo, você ia falar tudo isso, até o dinheiro da mesada, que você não estivesse trabalhando, mas assim, o dinheiro da mesada, eu tenho um dinheiro da minha mesada, eu tenho isso. E ele simplesmente ia falar pra você não vai. Aí você fala, por quê? Por que não? Quantas por que não você já ouviu? Sim, tem até a questão de eu não ir por causa que eles vão brigar, aí já até me chamam, mas eu falo que não vou poder, mas por causa de nada, sabe? Mas por causa deles não brigarem depois, e já deixei de ir em várias coisas por causa disso, sabe? Hoje em dia tá melhorando com essa questão agora que eu tô criando mais independência, mais responsabilidade, igual o Eduardo falou, e eu acho que agora, daqui pra frente, agora 19 anos, já tá numa idade bem avançada, né? Nossa, bem avançada, nesse quesito adolescência, né? Tá, você já não tá mais na adolescência, esquece a adolescência. Mas eu ainda me acho. Tá vendo? Tá vendo por que ele é o piquititico da mamãe? Não é né? Porque eles até criam essa ilusão lá em casa, né? Então, que eu sou pra sempre. Você é o caçulinha. Pra sempre. Não adianta, pra sempre. Não adianta. Até quando tiver 40 anos, eu vou ser sempre o caçula. Exatamente. O caçula. ES Hoje. E eu conheço gente muito mais velha que você que passa pelo mesmo problema e não consegue se libertar do pai. Então, você com 19 anos, você tá começando a conquistar o caminho de você ir se libertando aos pouquinhos, o que também é muito bom pra você e pra sua maturidade, porque depois você chegar com 30 anos e tá nessa mesma situação bem triste. E tem outra coisa, vamos olhar os lados positivos, né? Porque tudo tem. Vamos olhar pro copo meio cheio. Imagina se seu pai tivesse uma mulher. Nossa, tava ferrada, às vezes eu me pego bichinha. pensando nisso. Meu Deus, eu não ia sair da metade das vezes que eu saí. Não. Então, você não é mulher. Então, você já é querendo dar um ponto positivo pra sua situação, o tá? privilégio masculino já. Mas tem muita gente mais velha que você passando por isso. E eu vou te dizer que eu me casei com 34 anos. E até eu me casar, ou seja, até eu sair da casa dos meus pais... Nunca saí em paz. Nunca. Pensa assim, nunca saí em paz. Aí, quando você falava porque eu vou sair... Tá se arrumando pra quê? Porque eu vou... O quê? Era uma confusão tão grande que eu broxava antes de sair. E simplesmente... Ou às vezes que eu fui viajar, alguma coisa assim, eu saía... O papai gritava tanto, gritavam tanto, falava tanto. Ele já fala gritando, né? Ele falava tanto, perturbava tanto, que eu já ia com medo de... Caraca, vai dar merda. E não dava. E eu tô aqui, casei, tenho um filho. Não vai dar merda. Sério, não vai dar merda. Dá seu conselho agora. Vamos dar o seu conselho pro filho, mesmo adolescente, que esteja passando por isso. Jovem adulto que está me ouvindo, que tem problemas com os pais, nessa questão de convivência. Então, o meu conselho é: uma hora vai passar, igual todo mundo tá falando aqui. Uma hora você vai criar independência. Mesmo que seus pais sejam chatinhos no começo, eles são seus pais, eles só querem seu bem. Eu entendo que meus pais, às vezes, eles podem ser chatos, né, de início, mas eles só querem meu bem.
que estão ali por mim, fariam qualquer coisa por mim. E pelo visto eles já fizeram um excelente trabalho, porque só de você ter esse carinho, essa consideração e entender que esse sufocamento que eles causam, que eles provocam em você... É para o bem. Eles não pensam que é para o mal. Embora em alguns momentos eles até não estejam fazendo tão bem, não é para o mal. Então, e eles estão te criando muito bem, porque você ter consideração por uma pessoa, porque ela plantou algo dentro de você. Né? Então, pro público do Isaac Newton, o nome dele é Newton assim, gente, mas para mim é Isaac Newton. Pro público do meu Isaac Newton, fiquem atentos, porque isso realmente passa, é uma fase, mas o mais importante é, assim como Isaac Newton, mostrar que você está fazendo, está crescendo, está evoluindo, que eles podem confiar. Porque o pai que não confia no filho fica ainda muito pior. Tem uma coisa que hoje, conversando com a minha mãe, ela sempre fala, quando você educa uma vez só. Depois que é um ato ali, mas educar é diferente de proibir. Né? Então é importante também fazer a separação e entender que também não é para criar solto, porque educação você dá uma vez, depois que ele aprende, ele vai seguir aquilo ali. Então acho que é assim que a gente encerra o programa de hoje. Lembrando que esse programa teve a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto, a apresentação e a produção de Daniele Coutinho, a presença do Isaac Newton, o Newton Assis, e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.